Quero convidar os irmãos para lermos São João, capítulo 5, versículo 19. São João, capítulo 5, verso 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua ajuda, pois dependemos completamente do Senhor. Esta palavra está aberta, revelada, esta Bíblia nova, uma nova Bíblia, quando os selos foram abertos e revelados, podemos ler as letras deste livro e ter a compreensão deste livro por meio da revelação que o Senhor nos trouxe por meio do Teu profeta, o sétimo anjo. Ajuda-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria falar um pouco nesta noite sobre ela tem o assim, diz o Senhor, eles têm o assim, diz o Senhor. Muito bem, meus irmãos, temos lido o versículo 19 de São João, capítulo 5,
nos mostra a unidade do Pai com o Filho, a unidade de Deus, o Espírito Santo, porque o Pai é o Espírito Santo, que fez sombra sobre Maria, no corpo, pois o corpo foi gerado, então o corpo foi chamado de Filho. Então o Espírito, o Pai, encarnado no corpo que foi gerado o Filho, e ali havia uma unidade. O que era aquilo? Era Deus encarnado, porque Deus é Espírito. São João 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é Espírito, o Pai é Espírito, e o Pai estava unido no Filho, no corpo que foi gerado. Então eles eram um, como disse o próprio Senhor Jesus, São João 10, 30, eu e o Pai somos um. Então aqui Jesus está dizendo, que o Filho por si mesmo não podia fazer coisa alguma, porque o Filho era um corpo, certo? Era um homem. Ele não podia fazer nada como corpo, como homem. Então ele disse: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir o Pai fazer. Então ele faz igualmente. Mombrana fala que aquilo era o Pai agindo através do Filho, o corpo. O Filho unido com esta unidade perfeita, Deus encarnado, certo? Por isso Jesus disse: não sou eu que faço as obras, mas o Pai que está em mim. Jesus disse: o Pai é maior que eu, importa que eu vá para o Pai. E as pessoas, os trinitarianos, eles se confundem quando eles leem isto, porque Jesus sempre disse: o Pai é maior que eu. Então logo eles dividem o Pai do Filho e acham que o Pai é uma pessoa e o Filho é outra pessoa. Eles não percebem que o Pai de fato era maior que o Filho, porque o Pai é Deus, é o Espírito Santo, é o Elohim, é o autoexistente, é o eterno, é o Senhor, é o Criador, é o que disse: haja luz e houve luz. E Ele é Espírito, e Ele é Santo. Ele é maior que o corpo, que teve um princípio, teve um fim, a carne, certo? Para isto eu queria ler 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Piedade até rima com trindade, mas não é a mesma coisa. Piedade é uma coisa, trindade é outra coisa. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Esse é o mistério da piedade. Que mistério é esse? Aquele que se manifestou em carne. E quem foi que se manifestou em carne? O Verbo, a palavra, o Logos. São João disse: no princípio era a palavra, o Verbo, o Logos. O Verbo, a palavra, o Logos estava com Deus. O Verbo, a palavra, o Logos era Deus. O verso 14 de São João, capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus nunca foi visto por ninguém. Por quê? Porque Deus é Espírito. Alguém pode ver Deus? Não. Alguém pode apalpar Deus? Não.
Alguém pode provar cientificamente Deus no laboratório, com experimentos? Não, porque Ele é Espírito. Ele é Espírito. E nós vemos que a ciência tem que se render aos pés do Criador, porque o mundo, o universo, a criação demonstram que houve uma inteligência por trás disto. Você vê o universo, tudo, cada um no seu lugar. Você vê as plantas nascendo, você vê o vento soprando, o orvalho, você vê o corpo humano, o DNA, tudo no seu lugar, tudo em ordem. Tinha que ter uma inteligência por trás disso. E este é o Criador, aquele que antes de existir um átomo, ele já existia. Antes de haver tempo, ele já existia, porque ele é eterno. Mas quando ele se desprendeu, aquele halo, o Logos, aquela pequena luz branca, é o Logos. E esse Logos, ele é visto. É quando Deus quer se tornar visível por meio desta luz que desceu, é Deus descendo de Espírito a Logos. O Logos é a palavra, é o halo de luz. Deus descendo de Espírito, a palavra, Logos, a luz, a se encarnar no corpo Jesus. Ele veio de Espírito, teofania, Espírito, Logos, teofania e carne. Então, grande, disse o apóstolo São Paulo, sem dúvida grande é o mistério da piedade. Um Deus piedoso que tinha que descer à terra para se fazer homem. E de que forma ele fez isso? Nesse mistério da piedade. De Espírito, ele veio a ser o halo de luz, o Logos, a palavra. E ele veio e se encarnou em Jesus. Por esse motivo, no Velho Testamento você vê esse halo de luz, coluna de fogo se manifestando e os profetas vendo-o. E essa luz falando com os profetas, desde Moisés, na sarça ardente, era o halo de luz, era a coluna de fogo, era o Logos. E você vê este Logos vindo no Velho Testamento todo e se escondendo no terceiro compartimento do tabernáculo. Mas quando você vê o véu do templo se rasgando de alto a baixo, no Velho Testamento era pecado entrar atrás daquelas cortinas. Mesmo o sacerdote, se entrasse ali, ele morria, se ele tivesse pecado. Então amarrava-se uma corda na sua cintura e ele entrava ali com aquele sino, e cada passo que ele dava, o barulho do sino ia soando, e quem estava lá fora estava ouvindo o barulho do sino, sabia que o sumo sacerdote estava vivo. Se parasse de andar, o sino parava de tocar, então sabia que aquele sumo sacerdote tinha morrido. E ninguém ousava entrar para buscar ele, então puxava-se pela corda, porque a presença de Deus estava ali atrás daquela cortina. Era o halo de luz, o Logos, a palavra. Mas quando você vê Jesus sendo batizado por João Batista, o que você vê? Aquele halo de luz, aquele Logos, a palavra vindo numa forma corpórea de uma pomba. Não era uma pomba, viu, irmão? Era uma luz no formato. Era o Logos, era a palavra. Era o halo de luz.
E a voz veio e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Era Deus se fazendo carne naquele corpo, para cumprir a escritura de Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias 3 diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. Eis que eu envio diante de mim o meu anjo. E esse anjo que veio preparar o caminho, quem era? Era João Batista, que veio preparando o caminho, o mensageiro, o precursor. Mas de repente virá ao seu templo o Senhor. Este templo não era o templo pedras, templo carne. Por isso Jesus disse: derribai este templo e em 3 dias o edificarei. Não era o templo pedra, era o templo carne, que o corpo, o qual o Logos, a palavra, o halo de luz, se encarnou. Por isso que São João, capítulo 1, verso 18, disse: Deus nunca foi visto por alguém. Claro, ele é Espírito. São João 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seu Pai, do Pai, este o fez conhecer. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito, este é o corpo, que foi criado no ventre de Maria. E este corpo não foi gerado nem por José e nem por Maria. O Pai, o Espírito Santo, fez sombra sobre Maria e criou este corpo. Então Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, olhar para Jesus, estava olhando para o Pai. Ouvir Jesus, estava ouvindo o Pai. Andar com Jesus, estava andando com o Pai. E aí você vê ele dizendo para Filipe, quando ele disse: Senhor, tu fala tanto no Pai, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, tanto tempo eu estou convosco, Jesus, e não me tendes conhecido, Filipe? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Filipe podia ter entendido que o Pai estava encarnado. Jesus era o Pai, não era a segunda pessoa da Trindade. E este é o mistério da piedade, aquele que se fez carne, certo? Então, quando Jesus disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, porque era carne, era um homem de dores, que sentia cansaço, fome, dor de cabeça. O Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Eu li esta escritura porque nós cremos no irmão Brana como o profeta de Deus para o tempo do fim, e cremos que esta coluna de fogo sobre a sua cabeça é aquele halo de luz, o Logos, a palavra, o mesmo que guiou o povo de Israel no deserto, o mesmo que se encarnou em Jesus, e que no tempo do fim apareceu ao povo gentil. Quando foi batida a fotografia, nós temos esta foto aqui, não é para mostrar o irmão Brana, não é para mostrar o irmão Brana. Essa fotografia é para mostrar a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Brana, que é o único ser sobrenatural já fotografado, que está ali no FBI. E eles admitiram o único ser fotografado. Tem um vídeo no YouTube aí, que alguém foi lá no FBI, você pode pesquisar depois, está lá no YouTube.
E a moça, funcionária lá do FBI, lá, vai nos arquivos, nos corredores, pega os arquivos ali, puxa a gaveta, procura vários arquivos e puxa esta foto e mostra a foto do irmão Brana, para provar que foi o único ser sobrenatural já fotografado. Então, eu li este versículo para mostrar que Jesus não era o Filho curando, não era o Filho ressuscitando as pessoas, não era o Filho discernindo os pensamentos das pessoas, conhecendo suas vidas, não era o Filho tendo controle sobre a natureza, era o Pai, o Logos, a Palavra, o halo de luz, Deus que se fez carne no Filho, fazendo todas essas obras. Então não era um homem, Jesus, era Deus, o Espírito Santo, o Pai encarnado naquele homem, Jesus, fazendo todas aquelas obras. Aí quando ele chega e fala com a mulher samaritana e diz: vai lá e pega o teu marido e vem aqui, ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse para ela: tu disseste bem, porque tu tiveste 5, com quem tu vive agora não é teu marido. 5 homens que ela já tinha caminhado e andado e tido. Irmãos, quando Jesus disse para ela: tu tiveste 5 e com quem tu vive não é teu marido, ela olhou para Jesus. A palavra de Deus diz que ela logo reconheceu que aquilo era um sinal messiânico, um sinal de um profeta, que os profetas são deuses, disse Jesus. Por quê? Porque ele como carne é Deus? Não, porque Deus está na carne, o profeta. E eles, profetas, têm estes sinais. E ela foi ensinada desde criança que quando o Messias viesse, ele seria um profeta, ele faria isto que estava fazendo. Então logo ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta, não seria porventura tu o Messias? Sou eu quem falo contigo, mulher. Então ela viu que aquele homem, que ela nunca tinha visto na vida, contou a sua vida. E aí ela pôde reconhecer que aquilo era real. Porque só Deus conhece a nossa vida, irmão. Eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha vida. O que eu penso, o que você pensa, eu não sei. Você não sabe o que eu penso. Como diz o ditado: o pensamento é uma terra estrangeira que ninguém pisa. Podemos estar conversando aqui, maior alegria, mas você pode estar pensando lá não sei aonde, e eu não estou sabendo. Ou vice-versa. Está falando aqui coisas, eu estou aqui rindo para você, estou lá não sei aonde, você não sabe. Quer dizer, o pensamento, nós não conhecemos um ao outro. Mas Deus sabe, Deus conhece, e nossos pensamentos não são escondidos de Deus. Deus conhece todos eles. Por isso que não é bom o marido pensar da esposa, ou a esposa pensar do marido. Deus conhece, e tudo será posto no dia do julgamento. E aquela mulher ficou surpresa, porque aquele homem, conhecendo sua vida, só Deus conhece a vida das pessoas. Mas aquele sinal messiânico, nós vimos que isso aconteceu no dia do irmão Brana. Nas campanhas, onde as pessoas vinham para ouvir o irmão Brana pregar, as pessoas se assustavam da forma e a maneira que Deus atuava no ministério do irmão Brana, para vindicá-lo como um profeta.
E aí você vê as curas registradas, ressurreições, milagres. Câncer caía na plataforma. E o diabo não podia conter o servo de Deus. Por vezes, o diabo se manifestava e pessoas testemunham que Brana não gritava, como as pessoas fazem hoje, para expulsar o demônio. Sai e faz aquela gritaria. Não. Brana apenas, dizem as testemunhas, que algumas poucas pessoas na fileira, a primeira fila da audiência, ouvia a voz do irmão Brana, bem baixinho, repreendendo aquele demônio. E aquilo saía. O próprio T.L. Osborne tem testemunho no YouTube, que ele diz que quando ele viu o irmão Brana na campanha, que aquela menina muda e surda, e T.L. Osborne, pentecostal, achava que o irmão Brana ia fazer um barulho e gritar na oração, chamar o povo para fazer aquela gritaria, para expulsar aquele demônio da surdez. E ele diz, T.L. Osborne, tem no YouTube testemunho dele, diz que estava preparado para gritar junto com o irmão Brana, para expulsar aquele demônio, que ele era um pentecostal, T.L. Osborne. E quando ele se surpreendeu, Brana bem baixinho expulsou aquele demônio em oração, e aquela menina começou a falar. E T.L. Osborne disse: eu vi Jesus naquele homem chamado William Brana. Então, irmãos, nós podemos ver claramente que algo extraordinário no ministério do irmão Brana acontecia. Era ele fazendo? Não. Era Deus. Era Deus. Deus encarnado. Outra vez. Porque a Bíblia prometeu, Jesus disse em São Lucas 17:30, quando os dias se tornarem idênticos a Sodoma e Gomorra, o dia de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. E o que é Filho do Homem? Um ministério profético. Outra vez. E você vê esses 2000 anos se passando, esses 2 milênios, você vê essas 7 eras passando, e você vê a igreja se organizando, você vê a igreja saindo da palavra no concílio de Nicéia, é a noiva de Jesus, irmão Morena disse, que ele tirou ali no Calvário, que quando ele morreu, saiu do seu lado, diz o irmão Brana, água, sangue, e ele verteu o seu espírito. O irmão Brana diz que ele estava tirando sua noiva, da forma que Deus tirou a noiva de Adão do seu lado, tirando sua noiva daquele noivo, segundo Adão, Jesus Cristo. Mas quando chega em Nicéia, no concílio de Nicéia 325, você vê esta noiva caindo aos dogmas romanos, quando Constantino chama os cristãos e faz uma fusão da igreja com o Estado, religião e política, e traz os dogmas para dentro da igreja. Toda aquela crença idólatra do Império Romano, aqueles deuses, foi trazido para dentro do cristianismo. E ali a igreja caiu, como Eva caiu no princípio, lá no Éden, a igreja caiu também. Eva caiu da palavra, a igreja caiu da palavra. Mas a promessa é, Zacarias 14, 6 e 7, que haveria um dia que não seria chamado nem de dia e nem de noite. Você imaginou já, irmão, um dia que não é dia nem noite?
Haverá um dia que não é chamado nem dia nem noite. Não virá luz e nem espécie escuridão. Não tem luz suficiente, mas também não tem trevas, escuridão. É um dia nublado. Haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite. Não tem luz suficiente. Por quê? Porque a igreja misturou a palavra com dogma. E não tem trevas suficiente, porque tem um pouco de luz. Mas a promessa é: no tempo da tarde, no entardecer, no tempo da tarde haverá luz. Oh, meus irmãos, o que é isso? No tempo da tarde haverá luz. É o que disse Jesus: assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente. Assim como um relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente. O que é o Ocidente? É o entardecer, é o pôr do sol. Jesus disse: assim será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, a palavra saiu do Oriente, saiu dos judeus, saiu do Oriente, veio para a Inglaterra com Wesley, com Lutero, da Alemanha com Lutero, me perdoe, para a Inglaterra com Wesley, atravessou o oceano e veio para a América do Norte, Estados Unidos. O entardecer. E a luz chegou quando Deus chamou o profeta William Branham de dentro dos pentecostais, da primeira e segunda etapa, com sinais de cura divina, discernimento de espírito, para lhe trazer o assim diz o Senhor, a revelação dos 7 selos, a luz da palavra, os mistérios revelados, cumprindo Apocalipse capítulo 10. Quando a Bíblia diz que viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo, e tinha na mão o livrinho aberto. Que livrinho é este que está aberto, senão a palavra de Deus, que um dia esteve fechada, selada com 7 selos, mas no tempo do 7º anjo, a Bíblia tem que ser aberta, ou seja, revelada. Eu pergunto, irmãos, como que as pessoas têm a Bíblia na mão e ela está fechada para as pessoas? Fechada, no sentido de ler e não compreender, ler e não entender, ler e não... Quer ver uma coisa, como a Bíblia está fechada para as pessoas? Quando você lê São Mateus, capítulo 28, verso 19, Jesus disse: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi Jesus que falou ou não foi? Foi. Ele batizou alguém? Não. Ele ordenou para que os discípulos fossem às nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, e que elas fossem batizadas em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí quando você chega lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, e as primeiras conversões surgem, os primeiros batismos são feitos, Atos 2:38, Pedro, ao ser interrogado com os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro, que tinha recebido o Espírito Santo, por isso tinha autoridade para pregar, ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Aí as pessoas leem esta parte de Mateus 28, 19, Atos 2, 38, e chegam à conclusão que a Bíblia entrou em contradição. Chegam à conclusão de que Jesus falou uma coisa e Pedro fez outra. Chegam à conclusão de que o batismo trinitariano é real, porque Jesus disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ignoram o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, se você for ler em Atos e as epístolas dos apóstolos, você não encontrará uma pessoa sequer batizada nesses títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Como que nós somos crentes, lemos a Bíblia e temos coragem de dizer que a Bíblia entrou em contradição, que Jesus falou uma coisa e Pedro fez outra? É por isso que a Bíblia está fechada para eles. Eles não conseguem ter a revelação porque ignoram um profeta de que Jesus não mandou repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Ele pediu, foi o nome do Pai, que não é nome, é um título. O nome do Filho, que não é nome, é um título. E o nome do Espírito Santo, pois ele é Espírito e é Santo, mas ele tem um nome. E Pedro lá obedece fielmente a ordem de Jesus. Pedro não errou, Pedro não se equivocou, a Bíblia não entra em contradição. Pedro fez o que Jesus mandou fazer, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Senhor, Filho, Jesus e Espírito Santo é Cristo. Mas a Bíblia está fechada para eles. Eles leem a Bíblia e não compreendem. Está fechada para eles a Bíblia, para os pentecostais, trinitarianos. Agora, a Bíblia está fechada para eles. Paulo disse em 1 Coríntios 14, verso 34 em diante, disse: Deus não é Deus de confusão. E disse: não permito, esteja as mulheres caladas nas igrejas. Se quiser aprender uma coisa, interrogue em casa para seus maridos. 1 Timóteo 2, verso 10, 11 e 12, os deveres das mulheres. Paulo diz: não permito, porém, que a mulher ensine. E aí hoje nós vemos como a Bíblia está fechada para as pessoas. Elas leem, mas não podem ter a compreensão, Aí você tem as pastoras, missionárias, nada contra as mulheres, que as pessoas nos ouvem, Elas acham que nós somos machistas, Que nossas esposas são uma empregada para nós, Elas acham isso, que nós, crentes da mensagem, que pregamos esse tipo de pregação, eles pensam: coitada da esposa desse pastor, deve sofrer na mão dele, um machista, Eles acham isso. Nada, se eles soubessem o valor que nós damos às mulheres, verdadeiras mulheres que devem ser amadas pelos seus maridos, respeitada pelos seus maridos, amada como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. As pessoas não entendem nossas pregações. O marido verdadeiro é aquele que ama a sua esposa, que disse a Bíblia que Jesus é o cabeça da igreja e o marido o cabeça da mulher. Mas ele tem que amá-la como ele, Jesus, amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, deu sua vida. Então o marido entrega a sua vida pela sua esposa. Então logo ele não é machista, Não a trata com desrespeito, com maus tratos, não, como uma empregada, não, pelo contrário, não é dessa forma que Jesus trata conosco. Jesus não nos trata com maldades, com maus tratos,
com desrespeito. Jesus não nos trata a igreja assim. Pelo contrário, Ele trata a sua igreja com amor, com compreensão, com misericórdia, com perdão. Olha o exemplo de marido. Mas as pessoas não compreendem nossas pregações quando nós falamos essas verdades, né? Então veja, queria ver se conseguia ler menos um parágrafo, né? Só um parágrafo para terminar, irmão. Veja bem, porque a noiva de Jesus, aquela igreja que caiu lá em Niceia, Jesus prometeu restaurá-la outra vez. E para esta restauração, o que Ele fez? Levantou Lutero com justificação, Wesley com santificação, Pentecostais com os dons, e trouxe a palavra com William Branham. A palavra encarnada. E é isso que as pessoas não entendem. Lutero, justificação, era Deus começando a restaurar a sua igreja. As pessoas não entendem porque Lutero se levantou contra a igreja católica sozinho. Seria mais fácil se unir com a maioria, mas Lutero sozinho se posicionou e não vendeu sua fé. O que era isso? Deus começando a restaurar sua igreja com a justificação. Lutero disse: o justo viverá da fé. Depois, Wesley veio um pouco mais de luz com a santificação, o que Lutero não tinha, Wesley tinha. A justificação e a santificação. Depois, a era de Laodiceia, os pentecostais, com a justificação, com a santificação e com algo mais, os dons, línguas estranhas, profecia e cura divina, por meio de William Seymour, aquele negro na rua Azusa. Mas logo quando você vê a era de Laodiceia, cega, nua, infeliz, não sabe, é a era pentecostal, é o movimento pentecostal. E Deus pega William Branham no Monte Pôr do Sol e vem naquela nuvem formada de 7 anjos. É aquele monte Pôr do Sol. E a revista Life fotografa aquela nuvem formada de 7 anjos. E Branham diz que aquilo foi o cumprimento de Apocalipse 10, de 1 a 7. O que é o Apocalipse 10, de 1 a 7? É o anjo forte, Cristo, vindo do céu com o livro aberto. O livro aberto. Estava fechado, selado com 7 selos, mas ele vem com o livro aberto, revelado, e dá o 7º anjo. E nós podemos ver que isto é a palavra, algo maior do que os dons. E ali você vê a igreja plena, restaurada. A igreja plena, a igreja restaurada com justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo encarnado no corpo de William Branham, abrindo a palavra, a igreja chegando na sua plenitude, a igreja chegando na sua restauração plena. Se eu quero ser restaurado, você quer ser restaurado, precisamos voltar lá e pegar aquilo que Deus deu a Branham, para eu ser restaurado, você ser restaurado e o povo ser restaurado. Aleluia! E aí nós vemos Deus em carne humana em Branham. E Branham sempre usou essa escritura de São João 5,19, porque as visões que Branham tinha, ele disse: eu não posso fazer nada se eu não vi o Pai fazer.
Primeiro eu tenho visões, irmão Brana diz, eu tenho visões e conforme as visões eu faço aquilo. Eu não faço nada que eu não possa ver primeiro. Brana não fazia nada se ele não visse primeiro. E você conhece a história que Brana ia viajando de avião para pregar a palavra e o avião deu pane, foi forçado a descer e pousar em certo lugar. E Brana, então, todos baixaram, pousaram em hotéis, porque deu pane no avião. E Brana saiu do hotel, foi dar uma volta. De repente, ele encontra uma senhora de cor no portão de uma cerca, olhando. E irmã Brana passou e ela disse: bom dia, pastor. Cadê a sua mala? Se você sabe que eu sou um pregador, eu sei. É que eu estava orando a noite toda pelo meu filho, que está com problema de saúde, está para morrer. E eu li na Bíblia que aquela viúva estava orando pelo seu filho, clamando por Elias. E eu li na Bíblia, e ela disse para ele: eu sou esta viúva. E eu clamei a Deus e perguntei: Senhor, cadê o teu Elias? Cadê o teu Elias? E ele me mostrou, a mulher falando para o irmão Branco, ele me mostrou que você vinha aqui em casa, e eu estou lhe esperando. Irmão, Deus fez o avião parar pela oração de uma velha viúva que estava orando pelo seu filho, cumprindo o quadro de Elias com aquela viúva. E Deus parou e trouxe o seu Elias. E Brana entrou na casa e orou por aquele rapaz, ele foi curado. E quando ele voltou, o avião estava bom, pronto para partir. E é isso que Deus faz com seus filhos. Deus, você pensa que Deus não ouve a sua oração? Se você é filho, Deus ouve a sua oração. Creia nela. Apenas ajoelhe, ore, entregue na mão de Deus e confie. Aguarde, espere. Glória a Deus. Deixa eu terminar com esse parágrafo aqui, que senão a gente não conclui, né? Então Deus estava encarnado em William Brana. E quando chega, irmão, Laodiceia termina com a abertura dos selos, você vê a pedra de coroa, é a palavra, é a era da noiva. A igreja, a noiva chegando à perfeição. E ela chegou, ela não vai chegar, ela chegou com Brana. A noiva veio de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e o próprio Espírito Santo encarnado. A noiva chegando à perfeição. Quero ler aqui na mensagem Era de Pérgamo, os irmãos prestarem atenção. Glória a Deus. Era de Pérgamo 56. Uma carta que Deus mandou o irmão Brana escrever para a igreja noiva. No meio desta carta é dito assim, notem a harmonia do Pai e do Filho. Havia uma harmonia do Pai, o Espírito e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. Presta atenção nisso aqui, viu? São João 5, verso 19. Esta harmonia que existia lá atrás entre o Pai e o Filho, o Espírito Santo e Jesus, esta harmonia, irmão Brana diz, esta harmonia deve existir agora no tempo do irmão Brana, deve existir agora entre o noivo e a noiva. O que era isso? Deus encarnado em sua noiva, como foi encarnado em Jesus. Deve existir agora, no tempo de Brana, entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra, mostra para a noiva, ele mostra a sua palavra de vida, ela a recebe,
ele nunca duvida dela, de sua noiva. Portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte, porque se a semente que foi plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva. Presta atenção que está dizendo a palavra está, não é a palavra estará. A palavra está no tempo do irmão Brana. Certo, irmãos? A palavra está na noiva. E prossegue e diz assim, ó: como estava em Maria, a noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. Aí diz: ela cumpre a ordem da palavra em seu nome. Por quê? Porque ela tem, não é ela terá, ela tem. No tempo de Brana ela já tinha, ela tem o assim diz o Senhor. Aí eu pergunto: o que é o assim diz o Senhor? O que é o assim diz o Senhor, para que a noiva já tivesse naquele dia de Brana o assim diz o Senhor? Aí você vai para o sexto selo, parágrafo 403, 404, presta atenção. O sexto selo, a revelação dos selos, o sexto selo, 403, Brana diz assim: tem de ser o assim diz o Senhor, porque não é simplesmente dizer isto, porque por eu conhecer eu mesmo, não. Mas a palavra do Senhor é o assim diz o Senhor. E aqui o que? Os selos. E aqui está a palavra. Aí você volta aqui e diz: a palavra está na noiva, no tempo de Brana. Ela tem o assim do Senhor no tempo de Brana. Ele diz: então, e aqui está a palavra. Tomando o que ele me deu, deu para quem? Para Brana. Deu o quê? Os selos para Brana. Tomando o que ele me deu, e encaixando perfeitamente, eles mostrando: deste modo, vocês sabem, vocês mesmos, que é o assim diz o Senhor. O quê? Os selos. 404. Aqui está a palavra. Aqui o que? Os selos. Aqui está a palavra. Diz assim: e quando então a revelação, que revelação? A revelação dos 7 selos. E aqui está a palavra, diz assim: e então a revelação que ele me dá, e ele deu a revelação para quem? Dos selos? Para Brana, no quartinho. Aquela luz que é Cristo entrou no quartinho e deu para o irmão Brana cada selo que representava seus mistérios. E diz então: a revelação que ele me dá, deu para Brana, a qual é contrário ao qualquer de nós já pensou. Ora, contrário ao que eu pensava, que Brana pensava dos selos, era contrário quando ela chegou. Porque nunca entrei nisto desta maneira, como entrou nos selos naqueles dias. Mas agora verificamos que se encaixa perfeitamente, e que é isto. O que é os selos? É o assim diz o Senhor. Então Brana diz: a palavra está na noiva, e ela tem, não ela terá, ela tem o assim do Senhor. Então naquele dia de Brana, a noiva já tinha a palavra, já tinha o assim do Senhor, porque Brana faz parte desta noiva. Cristo desceu do céu e se encarnou neste corpo, membro desta noiva, e ela já tinha o assim diz o Senhor através de Brana. A palavra está na noiva, ela já tinha no tempo de Brana
quando ele recebeu a palavra. Porque Brana não é o noivo, Brana é noiva, tanto eu como eu e você é. Mas o título da minha pregação é: ela tem o assim diz o Senhor, eles têm o assim diz o Senhor. Por quê? Prosseguindo aqui, ele diz: ela tem o assim diz o Senhor. Ela é um homem, mas é noiva, é ela. Ela tem o assim diz o Senhor. Aí, prosseguindo, ele diz, presta atenção: os que estão na noiva, agora já não é só ele, não é mais só ele, todos nós. Os que estão na noiva fazem somente a sua vontade, ou a vontade dele. Aí os que estão na noiva, todos nós agora, né? Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Aí diz aqui, ó, eles, agora já é plural, nós, né? Eles têm o assim diz o Senhor. Eles, não é só ela, eles agora. Eles são os que pertencem ao ministério do quíntuplo, que compõe apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Eles têm o assim diz o Senhor. Ou se mantêm calados, eles sabem que tem de ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou, presta atenção agora, ele, Jesus, não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Isso é muito importante, irmão. Ele, Jesus, ele não completou toda a sua obra no seu ministério terreno. Jesus veio, cumpriu o ministério, mas não cumpriu toda a obra, né? Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Por isso que nós sabemos, irmão, que só o Calvário não salva. Tinha algo além, depois do Calvário, para ser feito, para completar a obra. O que deveria ser feito depois do Calvário para completar a obra? É o que ele subiu para pegar o livro. Ele subiu para pegar o livro para completar a obra de redenção. Que o livro estava fechado, João de Patmos começou a chorar porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí você pensa, como que João aqui em Patmos, anos depois do Calvário, está chorando, desesperado, porque tudo estava perdido, mesmo com a morte de Jesus lá no Calvário. Como que pode? Tudo está perdido, mesmo com o Calvário. E João aqui chorando, porque tudo está perdido, se o livro não foi aberto, mesmo com o Calvário. Só o Calvário não salva, porque só o Calvário não é a obra completa. Então, Brana diz, ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno, Jesus. Por isso que ele subiu, intercedeu 7 eras, como advogado, como intercessor, como cordeiro. E no final da última era, Laodiceia, ele pega o livro. João disse que ele chorou amargamente e foi dito para ele, não chore, João, eis aqui o leão. Ele venceu para abrir o livro e desatar seus selos. E esse leão aparece no capítulo 10. Com o livro aberto, ele brada como leão. Então, ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, presta atenção, meus irmãos, pela internet. Portanto, agora no tempo de Brana, não é agora no nosso tempo, agora no tempo de Brana. Portanto, agora ele opera na noiva, e através dela
Oh, portanto, ele opera agora na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora, no tempo de Brana. E o que ele podia fazer agora no tempo de Brana? Abrir livro. Porém agora no tempo de Brana, ele cumprirá através da noiva. Porém agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. O que ele não podia fazer lá no tempo dele, Jesus, o ministério terreno, ele deixou para fazer no tempo do fim, através da sua noiva. Sua noiva. Oh, meu Deus. E eu assim diz o Senhor. A palavra está na noiva. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Veja bem, meus irmãos. Desespero, mensagem desespero, parágrafo 54. Presta atenção. Então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo e até mesmo o fotografamos. O vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é um pregador, não é uma certa congregação. Então o que é? É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus. Presta atenção. Agora, no tempo de Brana, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Amém. Então, ela tem o assim, diz o Senhor. A palavra está na noiva, desde Brana, quando a palavra se encarnou neste corpo. Mas quando ele partiu, agora tem que encarnar nesse corpo místico de membros desta noiva. Obrigado, Pai. Ajuda o teu povo, cada um dos irmãos que possam compreender essas verdades tão claras e perfeitas nesta palavra. Que tenhamos graça suficiente, Pai, cada um dos irmãos presentes através da internet, que possam compreender, Senhor, que o Senhor se voltou quando Laodiceia rejeitou se engravidar com a parte mais profunda da palavra. O Senhor então vira e larga e vira as costas para a igreja de Laodiceia e toma uma virgem pura da palavra e se une com esta virgem, se une com esta noiva, e a palavra se encarna nesta noiva, e ela tem o assim diz o Senhor. A palavra está na noiva. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.